Opa, e aí galera? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre estruturas de dados em Clojure. Ah, a gente vai abordar 4 delas, as principais e que tem nativamente na linguagem. São listas, vetores, grupos e mapas. Ah, vamos começar pelas listas então. Ah, como o Kishima havia explicado já nas aulas anteriores, as listas são marcadas por parênteses. Então, isso aqui seria o equivalente a uma lista com elemento 1, 2 e 3. Porém, se eu tentar executar esse código, vocês podem ver aqui embaixo, nessa parte que está selecionada, e aconteceu um problema. Por quê? Porque, conforme o Kishima havia mencionado, o primeiro elemento da lista é interpretado como uma função. Então, o número 1 não é uma função, ele é um número. E como o interpretador não sabe o que fazer com isso, ele simplesmente tenta executar como se fosse uma função e dá um erro. Beleza, mas eu quero instanciar uma lista, como é que eu faço? Aí a gente bota o code, que o Conrad citou lá na primeira aula, na introdução. Isso aqui fala o seguinte: em vez de executar o código a seguir como uh, em vez de executar o código a seguir, eu quero que tu me dê a representação dele, a árvore sintática, digamos assim, o código. Então aqui eu tenho a lista 1, 2, 3. Quais são as outras formas de instanciar listas? Posso usar a função list, que aceita n argumentos. Nesse caso aqui eu não preciso usar o code, então é relativamente mais simples de entender. Para alguém que ainda não está habituado, né, ao código Lisp. Outra forma é usando cons. Então, cons 1. Nesse caso aqui eu estou criando uma lista com o elemento 3 e new. Nesse caso ele retorna uma lista somente com o elemento 3. Aí eu pego essa lista e faço a adição de um item, um prepend, né? Uma adição ao lado esquerdo. Aí o 2 e por final o elemento com o valor 1. E também, para facilitar, eu poderia simplesmente usar a função list asterisco, que é bem mais reduzido e tem o mesmo efeito. Esse foi o nosso passada rápida sobre listas. Seguindo agora com vetores. Vectors. A forma padrão de instanciar um vetor é com os elementos entre colchetes. Vai me dar um vetor. Eu tenho outras formas de criar, por exemplo, chamando a função vector e os elementos. Funciona da mesma forma que essa lista, porém vai me devolver um vetor. Eu também posso, se eu tenho qualquer outro tipo de coleção, eu posso usar a função vec. É bem comum a gente acabar usando ela. Então aqui eu vou pegar a lista 1, 2, 3 e transformar num vetor. Ok? Que operações que eu posso executar num vetor? Eu posso, por exemplo, alterar um elemento. Então, primeiro eu vou definir, associar esse vetor a um símbolo. Agora o símbolo myVec, ele está associado ao vetor de 1 a 4. Eu posso falar o seguinte:
associe ao meu vetor no índice 0 o valor 42. E o retorno disso, apesar de ser tudo imutável, é um vetor. Parece que eu fiz a mutação, né, do vetor. Mas na verdade ele me retorna um vetor numa versão diferente. Com essa alteração que eu pedi. Se eu quiser adicionar um elemento no vetor, lembrando que o VEC tem de 1 a 4, e eu posso adicionar o elemento ao final com a função conj. Essa função ela funciona em qualquer coleção. E o comportamento dela é de acordo com a estrutura de dados. O conj é uma função que vai adicionar um elemento a uma coleção. Salvo engano, vem de conjoin ou conjoined. É uma abreviação dessa palavra. E aonde esse elemento é adicionado depende da estrutura que tem por debaixo. No caso de um array, o conj vai adicionar no final da estrutura. Então, poderia fazer mais uma adição aqui e vai por último. Outras funções interessantes, vamos lá. Update. Estou fazendo update na posição 0. E aqui eu tenho que passar uma função. E eu estou falando que eu quero passar uma função que sempre retorna o número 42. Para exemplificar. Constantly 42. Retorna uma função. Se eu executo essa função, ele retorna 42 toda a vida. Então o update ele espera uma função, ele não espera o valor já que vai ser substituído. É um pouquinho diferente do SOC. Também posso fazer replace. Então aqui eu estou falando, eu quero substituir o valor 1 dentro da minha coleção pelo valor 2. Então fica 2, 2, 3, 4. Eu posso também extrair um elemento da minha coleção, né, do meu vetor, por índice, passando o índice, usando o meu vetor como uma função, e aí eu providencio um índice. Então, nesse caso aqui é 3, o 0 vai dar 1, 2, enfim, e é o índice do vetor. Outras formas de pegar um elemento por índice. Usando a função get. E outra forma ainda é usando a função nth, que é de... th é aquele sufixo ordinal, né, do inglês. Então eu quero o elemento n da lista. Mais então essas três formas aqui são equivalentes no que diz respeito ao resultado, né? E ainda tem uma outra forma, a da index of. Na verdade, essa aqui ela vai me dar o índice de um valor, né? Então, se eu estou procurando pelo valor 3, ele vai me dizer qual o índice dentro do array. Ainda dentro de vetores, a gente pode utilizar ele como uma stack, uma pilha.
Quais são as operações que a stack tem? A conj, que é para adicionar um elemento, e o pop. Então, ele vai me... Ele remove o elemento, o último elemento da pilha. E para descobrir qual que é o elemento que tem no topo da pilha, eu uso a função pick. Então, com essas três funções, a gente consegue ter uma pilha. Consegue usar o vetor como uma pilha, caso precise. Beleza. Agora a gente pode falar um pouco sobre sets, os conjuntos. Bom, qual que é a forma de declarar um set? Com com a cerquilha, sustenido, hashtag, nome que você quiser usar aqui para esse símbolo, e abre e fecha chaves. Qual que é a principal característica que diferencia um set de um vetor? É que ele não pode ter elementos repetidos. Inclusive, se esse set aqui, eu estou fazendo o eval dele e não está aparecendo nada. Por quê? Porque o interpretador está me dizendo que esse conjunto está com uma chave duplicada, o número 3. Então, a partir do momento que eu tiro a duplicação, eu consigo instanciar ele. Quais são as outras formas de criar um set? Eu posso usar uma função hash set e passando os elementos. E aqui eu posso botar duplicado. E a diferença é que no resultado eu não vou ter essa duplicação pela natureza do set em si. Ele elimina, né, os elementos duplicados. Eu posso também transformar qualquer coleção em um set. No caso, os vetores e listas, né? Não é qualquer coleção. Também posso passar itens duplicados. E de criação é isso aí. Que funções a gente tem para um set? Instanciei aqui defini um mais set como esse set de 1, 2, 3. Deixa eu fechar só essa janela aqui. Então eu posso remover um elemento do set. Então eu removi o número 2. Eu posso adicionar um elemento no set. Quero adicionar, por exemplo, o número 3. Não faz nada, porque ele já existe. Posso adicionar o número 42 e ele adicionou mais um elemento. Outra operação, eu quero descobrir se o elemento existe no set. Então, o 2 existe e o 42 não existe. Posso também fazer outros tipos de query. Então, o get também funciona com sets. Se existir, ele vai retornar o valor. E se não existir, ele vai retornar new. Também posso usar o set como uma função. Quando ele é usado como uma função, eu passo a chave que eu estou procurando. E se não existir, ele volta new. É o equivalente, né? As duas funções são equivalentes. E se eu passar um valor que existe, ele me retorna o elemento. É isso aí sobre sets. Agora vamos para os maps. Como que eu instancio um map? Qual que é a sintaxe padrão dele?
chaves. Isso aqui vai me dar um map vazio. Lembrando que eu posso usar a função type para descobrir o tipo que ele me dá. Então, o mapa ele é um conjunto de chaves e valores. A convenção é que vão vir os elementos de 2 em 2. Então, vai ser uma chave e um valor. Uma chave e um valor. Uma chave e um valor. Ah, mas tu botou um zero aqui no lugar da chave. Não vai dar erro? Não. Eu não preciso ter as chaves todas do mesmo tipo. Normalmente é, mas não é uma regra, não é necessário. Então isso aqui é um map. Ele tem chave A, B e C. E ele tem os valores 002 associados a cada uma das chaves ali, né? Outras formas de criar mapas, eu posso, olha só, usar a função hashmap. Então vejam bem que eu botei função hashmap e eu tenho que passar em pares. Ou seja, é inválido eu passar um número ímpar de argumentos aqui. Não dá para criar um mapa com número ímpar. Número ímpar. Eu preciso passar uma chave e um valor, uma chave e um valor, uma chave e um valor. Isso vai ser sempre um número par de argumentos. E note bem que a ordem das chaves não é a mesma ordem que eu. Não é necessariamente a mesma ordem que eu passei aqui como argumento na função. Ele não garante essa ordenação por inserção ou por uma ordenação natural mesmo, né? Se eu quiser manter a ordem de inserção, eu posso usar um array map. Nesse caso aqui, ele vai manter a ordem que aparece nos argumentos. Vejam a diferença, né? B e A e B. Funções importantes para se conhecer, né? Dentro de um map. Extrair todas as chaves dele. Então vamos definir esse cara aqui com myMap. Vai me retornar a lista só com as chaves. Posso pegar os valores também. Usando a função vals. Também posso usar o contains. Saber se meu mapa tem a chave A. Sim. E se eu quiser pegar o valor, então eu posso usar get myMap, a chave. Posso usar o myMap e a chave. Também posso usar o map como função, que é algo meio bizarro, né? Mas talvez vocês já entenderam. E o lado importante de usar keywords é que as keywords elas podem ser usadas como funções para pegar o valor dos mapas. Então, todas essas três funções aqui são equivalentes. Uma outra função que a gente costuma usar bastante é o merge. Então, digamos que eu queira fazer a união o merge, né, de dois mapas.
Por exemplo, A0, B0 e o mapa A0, B5, C10. Então a execução desse merge vai me dar a união dos dois mapas. E o ponto relevante é que o mapa mais à direita vai sobrescrever em caso de. Vai sobrescrever as chaves em caso de duplicação. E em um exemplo um pouco menos chato, a gente pode fazer, por exemplo, a soma de vários elementos de mapas, dos valores dos mapas. Então eu posso fazer um merge with, e aí eu digo qual função que eu quero que execute o merge em caso de duplicação de chaves. Ou seja, no mapa da esquerda tem a chave A e no mapa da direita tem a chave A. O que eu faço com os valores deles? Aplica a função, nesse caso aqui, função de soma. E aí, vou botar para baixo. Né? Ele fez o merge do mapa usando o somatório. Bem interessante. Funções gerais de coleção que a gente costuma usar bastante. Por exemplo, empty. Verificar se uma coleção é vazia. Count. Eu estou usando uma função range para criar uma lista de 0 a 9. E aí o count é 10. Eu posso fazer o map. Então transformar, né, transformar, por exemplo, essa lista de 0 a 9 aplicando mais um. E utilizando a sintaxe de função anônima, né, que o Shima mostrou na primeira aula. Então, de 0 a 9 vira de 1 a 10. E se eu quisesse transformar, eu poderia fazer o somatório disso aqui tudo usando um reduce. Beleza. Outras coisas interessantes. A gente pode usar a função take. Pega dois elementos, no caso aqui pega 5 elementos de um vetor ou de uma lista. Que a gente costuma usar para pegar uma lista e transformar em um mapa é partition 2. Então eu pego essa lista de 0 a 9 e quebro de 2 em 2 elementos. E aí eu consigo instanciar um mapa porque ele está agrupado de 2 em 2. Outra coisa que costuma aparecer também é a gente ter uma estrutura bem alinhada. Então aqui eu tenho um vetor com outros vetores, uma estrutura bem complexa. E se eu quiser linearizar ela em um único vetor, né, de uma camada só, posso usar a função flatten e ele vai me retornar essa forma, só uma lista, né, sem níveis alinhados. Né. E acho que é isso, o básico de coleções. É mais para mostrar um pouco para vocês como que trabalha com as coleções em Clojure. E é isso aí. Muito do que a gente faz no dia a dia é usar essas funções que eu mostrei hoje. Uh, e é isso aí, galera.
Tem os links na descrição para participar da comunidade que a gente está comentando. Tem um canal no Discord que você pode ir lá fazer perguntas sobre o seu. Como fazer o setup, ou se ficou alguma dúvida da aula. E é isso aí. Valeu!